Olá, turma do 7º ano, aqui é a professora Fabiola, que está com vocês nas aulas de Educação Física. A gente entra no conteúdo do livro 2, né? E a gente entra nos esportes de precisão. Uma das modalidades esportivas que a gente vai conhecer agora, as regras e como funciona, é o curling. E aí eu coloco para vocês aqui como instrui, né? Só colocar aqui no slide. Só no slide aqui o curling, certo? Aqui é a imagem que ilustra um pouco sobre a modalidade esportiva, certo? Aí a gente entra... O que é o curling, né? É um esporte realizado em pistas de gelo e formado por equipes de 2 ou 4 pessoas, que tem que ter como objetivo de lançar pedras o mais próximo possível do alvo. As equipes são formadas pelos lançadores e pelos varredores. Os varredores acompanham a pedra lançada com uma vassoura, diminuindo o atrito da pedra com o gelo. O curling é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. É praticado desde o século XVI nos lagos congelados da Escócia, né? Apesar de similar à bocha, o curling é chamado de xadrez do gelo, pois exige estratégia e muita concentração dos participantes. O Canadá é a principal potência mundial do esporte. O país possui 6 das 14 medalhas de ouro já conquistadas em Jogos Olímpicos. Como funciona o jogo e as regras do curling, né? É jogado por equipes que podem ser compostas por 4 jogadores do mesmo sexo, 4 mulheres ou 4 homens, ou duplas de jogadores misto, uma mulher e um homem. Também existe a categoria de equipes mistas, 2 mulheres e 2 homens, mas essa modalidade ainda não participa dos Jogos Olímpicos. O jogo consiste em lançar uma pedra de granito maciço em direção ao alvo, chamado de casa. O objetivo é ter o maior número de pedras próximas dessa área. A pedra é lançada por um dos jogadores que não pode ultrapassar a linha limite chamada honk line. Os varredores ou varredor acompanha a pedra até estar e se aproxime do alvo. Aqui ilustra um pouco a movimentação, né, entre a modalidade esportiva, certo? Vou colocar aqui para vocês. Aí aqui os varredores esfregam as vassouras na frente da pedra para diminuir o atrito com a pista, o que pode aumentar a velocidade da pedra e também mudar a sua trajetória. A fricção esquenta o gelo e até que este atinge o seu ponto de fusão. Cria-se uma película de água entre a pedra e a pista, o que facilita o deslizamento da movimentação do esporte. Os varredores acompanham a pedra até que o final da sua trajetória. No final de cada partida são contados os pontos de acordo com a proximidade das pedras do alvo. A pontuação do curling, né, é composto por partidas end ou finais, em português, né, que é antes ou finais. Os jogos em equipe possuem 10 ends e os jogos em dupla possuem 8 ends. Os pontos são contados ao final de cada e ganham os pontos a equipe que estiver as pedras mais próximas do alvo. O número de pontos corresponde ao número de pedras mais próximas. No final de todos os ends, os pontos são contados e vence a equipe que estiver maior pontuação. Caso haja empate, realiza um end extra para definir o vencedor. Aí aqui, né, ilustrando um pouco a figura. Aí a gente vem nos equipamentos e a pista do curling. A pedra é feita de granito maciço polido,
pesa de 17 a 20 quilos e possui 910 milímetros de circunferência. Possui um rastro de plástico no topo e aí entra a vassoura. Os cabos das vassouras são feitos de fibra de carbono e a escova pode ser feita de fibras sintéticas ou pelo menos pelos de animais. O Sling Ford, que é sapato consolado, deslizante e baixo para não permitir o movimento dos tornozelos. Pista de gelo. A pista possui 5 metros de largura e 45 metros de comprimento. Sua temperatura deve ser mantida em torno de menos 5 graus Celsius. Casa, alvo onde a pedra deve entrar para que a equipe marque os pontos. Aí aqui ilustra um pouco como acontece. Aí aqui a pista para vocês verem. E aí, só colocar aqui. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre onde iniciou, né, o histórico, um pouco do histórico. O curling começou a ser praticado no século XVI, como eu coloquei aqui para vocês. É considerado um dos esportes coletivos mais antigos do mundo. Começou a ser praticado nos lagos congelados da Escócia no século XVI e no século XIX, mais precisamente em 1838, foram criadas regras para o esporte e em 1924 ele participou dos primeiros Jogos Olímpicos de Inverno, que foi na França. O curling, no entanto, só voltou aos Jogos Olímpicos de Inverno em 1998, que foram realizados em Nagano, no Japão. Atualmente, o curling participa dos Jogos Olímpicos de Inverno na categoria de equipes formadas por 4 homens ou 4 mulheres e também de duplas mistas. Aí aqui ilustra um pouco a imagem, como era antigamente, né, a modalidade esportiva, como tudo começou. E aí aqui a gente vai falar um pouco o curling no Brasil. A primeira equipe brasileira de curling foi formada no ano de 2009 por brasileiros que moravam no Canadá e praticavam o esporte. E apesar de ainda ser um esporte pouco conhecido no Brasil, desde a criação da primeira equipe, o Brasil já participou de mundiais e também realizou campeonatos nacionais. Aí agora a gente vai colocar para vocês no slide. Aqui foi colocado, a gente vai colocar os vídeos para você ver como é que funciona uma partida de curling. Aí aqui vocês viram, né, como é que funciona a modalidade esportiva, bem interessante, né? Estou junto com vocês aprendendo esse conteúdo também. E aí a gente vê que é uma modalidade nova para nós brasileiros. E aí é legal que vocês também possam improvisar esses materiais em casa, né? Uma bola, né? E aí com vassoura pode fazer essa movimentação da modalidade esportiva. Aí aqui a gente finaliza o conteúdo, né? Aí a gente entra no próximo conteúdo na próxima aula.